Muito bom dia para você, ligado aqui na tela da TH Mais Band. Eu sou a Marion Dori e você acompanha a partir de agora, junto comigo, as notícias que foram destaque nesta última semana. Entre os destaques, temos o segundo Summit Connect Infra sobre os rumos da infraestrutura de transportes no Brasil. E ainda as ruínas do Abaré Bebê, uma das primeiras igrejas do Brasil, reabre ao público. E o segundo episódio da série especial Tal Pai, Tal Filho. Está no ar o Band Litoral. E a gente começa esta edição falando de como é difícil ver uma criança com um livro nas mãos. Hoje está tudo assim nas telas, sempre tela do celular, tela da TV. Por sinal, aliás, podem até fazer mal para a saúde. Mas aqui no litoral, uma escritora ainda tem esperança de mudar esse cenário e acaba de lançar mais uma obra literária infantil. Vale lembrar que ler é viajar sem sair do lugar. A Marina é escritora e também agente cultural. Ela lançou o livro Martina e a Caixa da Raiva, que fala sobre autoconhecimento. A ideia é levar uma leitura leve e agradável, principalmente para as crianças de hoje em dia, que na grande maioria tem a presença constante de telas na vida, que atualmente é uma realidade. A partir da leitura, a criança pode se reconhecer no próprio personagem, que aqui é a Martina. Então, sendo guiada por um adulto, por um professor, pelos pais, ela faz essa leitura, consegue identificar as situações na vida dela. Aqui na história a gente fala sobre esconde-esconde, uma brincadeira que é super fácil da criança assimilar e se perceber no lugar da personagem. Então, ela vai se identificando e, a partir daí, ela consegue enxergar como funciona essa questão da raiva na própria vida. E aqui no livro também fala de como gerenciar a partir da autoobservação, observação do outro e gerando mais empatia e mais responsabilidade com a sua própria emoção. A inspiração para escrever o livro veio da relação e da convivência diária com o filho Caetano, de 6 anos. Que, sem dúvida, mudou a vida da autora. Na verdade, o livro veio a partir do meu autoconhecimento, desse meu caminho de reconhecer a importância na minha vida. E aí eu tive o Caetano e aí pude aplicar com ele a importância do autoconhecimento para as crianças e observar as dinâmicas dele com outras crianças. Eu fui além também, vi como isso é importante para todas as crianças, saber gerir, cuidar do emocional. Foram 9 meses para a obra literária ficar pronta. Segundo a autora, o livro vai transformar a vida dos jovens. A obra é destinada para o público infantil, mas com certeza os pais podem tirar algumas lições importantes do conteúdo do livro. Até o feedback que eu recebo é que os adultos eles se sentem muito tocados pelos livros. É até uma indicação que eu faço, o adulto que vai orientar essa criança a fazer a leitura, se abrir o coração para o livro, poder assimilar e aí poder passar e compartilhar. É um momento muito bonito entre adultos e crianças, fazer essa leitura conjunta, trocar experiências e favorece muito também o desenvolvimento da criança. Estudos e pesquisas demonstram que a leitura é fundamental para o desenvolvimento integral de crianças e jovens. Ela contribui para o enriquecimento vocabulário, ampliação de repertório cultural, fortalecimento da capacidade. Além disso, a leitura promove o desenvolvimento de habilidades cognitivas, como a capacidade de análise, interpretação e pensamento crítico. Quanto mais cedo as crianças começarem a ler, mais benefícios poderão colher ao longo da vida, como a melhoria na comunicação, na empatia e na capacidade de resolver problemas. Caso você tenha alguma criança perto de você, ou se você tem um filho, netos, sobrinhos, inclua eles nesse mundo maravilhoso que é o mundo da leitura, onde ele vai poder soltar a sua imaginação. Através das histórias você pode trabalhar valores e princípios. E um dos mais importantes, talvez para alguns, que é a base do desempenho acadêmico. E olha só, a brasileira campeã sul-americana de longboard marcou presença no segundo torneio brasileiro Interclubes em Santos. Eu fui lá conferir e você acompanha agora.
Este cartão postal da Baixada Santista foi o local escolhido para o segundo torneio brasileiro de interclubes de longboard em Santos. Os atletas surfaram nas ondas da praia do José Menino e a grande atração foi a campeã pan-americana da modalidade, Rayane Amaral, que inclusive deu a dica para quem quer aprender a surfar. O longboard, ele é realmente a porta de entrada para o surf, né? É uma prancha grande, com bastante flutuação, então isso facilita um pouco o aprendizado do drop, que é o movimento de ficar em pé na prancha. Mas você pode desenvolver o surf em cima do longboard. Ele não precisa ser só o pontapé inicial. Você pode virar um surfista profissional de longboard aprendendo mais sobre a modalidade e aprendendo como desenvolver em cima dele. Eu já viajei o mundo todo, treinando, competindo e chegar quase em casa, né? Porque eu considero Santos um lugar muito especial. Já há mais de 15 anos eu venho competir aqui, desde pequenininha. Então, assim, chegar a enfrentar muitas dificuldades pelo mundo inteiro, chegar aqui no quebra-mar, surfar uma onda que é muito propícia para o surf de longboard, né? E ser ainda recebido com todo esse carinho, sem dúvida, é bem coisa de brasileiro, né? A competição reuniu atletas de 16 clubes de várias partes do Brasil, 115 participantes no total. Atletas do Rio Grande do Norte, Natal, do Rio de Janeiro, direto da Praia da Macumba, de Guaratuba, Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, de Torres. Ainda de acordo com o organizador do torneio, presidente da Associação Santista de Longboarder, a competição inclui diferentes categorias e contou com a iniciativa privada. As categorias são a Open masculina e feminina, que corresponde à profissional, né? E a 40 mais feminino, que aí já é um misto, 40 masculino, 50, 60, 65 mais, e a categoria progressiva, onde o surf é mais verticalizado, mais radical. E para celebrar a amizade, né? A categoria 70 mais. Para a gente é muito importante participar de um evento como esse, principalmente porque a gente acredita no esporte como uma ferramenta de promoção à saúde, qualidade de vida. Então acho que estar aqui hoje condecora nosso compromisso com o bem-estar e uma qualidade de vida. Não é a primeira vez que a gente participa, principalmente porque aqui a gente tem um projeto grande de expansão aqui no litoral. Então a gente quer cada vez mais estar presente aqui nos esportes, no patrocínio de esporte, qualidade de vida, para trazer isso para o nosso público, porque a gente cuida de saúde, a gente quer pessoas saudáveis, então a gente cada vez mais quer estar apoiando esses eventos. Eu surfo desde os meus 6 anos, eu amo surfar. O surf, ele limpa a alma, ele faz bem para tudo, é um esporte sensacional. Pode ter 1000 esportes, mas surf é uma vibe diferente, é a vibe de socialização, é a vibe de estar junto, e esse evento é mais que isso, né? Importante para a experiência dos atletas, pelo conhecimento, e mais ainda não só pela competição sobre ganhar e perder, e sim sobre diversão, sobre vir aqui, estar junto com o pessoal, a união, né? É muito importante. Vamos à capital federal. Na quarta-feira aconteceu o segundo Summit Infra e o Rafael Tebas traz os detalhes. E aqui em Brasília nós acompanhamos a segunda edição do Summit Connect Infra, um evento bastante importante para o setor de infraestrutura, setor portuário. Esse evento foi realizado num espaço aqui no estádio Mané Garrincha e contou com a presença de diversas autoridades. O ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, durante a sua fala, explicou quais investimentos vão ser feitos especificamente na região de Santos. O maior porto da América Latina. O que é que nós estamos fazendo esse ano? Em 4 anos. Vamos fazer o canal de acesso, 6 bi de investimentos. Vamos fazer a perimetral, 700 milhões de investimentos. Vamos fazer o maior leilão da história, Santos 10, que a ANTAC se posicionou, o TCU deve se posicionar em breve, e a gente, na hora certa, o Ministério, depois de ouvir a ANTAC e o TCU, nós apresentaremos a nossa posição, porque ao final nós precisamos fortalecer o Porto de Santos. O ministro elogiou também o trabalho realizado pelo presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini. Parabenizar o trabalho do presidente Anderson Pomini à frente do Porto de Santos.
que recebemos a notícia agora, batemos recordes, 17 milhões de toneladas nesse primeiro semestre, o maior volume de toneladas, maior movimentação da história do Porto de Santos. O professor da FGV e consultor da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, Gessner Oliveira, explica o que pode ser feito com o Tecon 10 Santos, o terminal de containers 10 do Porto de Santos, um espaço portuário que atualmente está em desenvolvimento na margem direita do porto. O Porto de Santos ele precisa mais capacidade. Há um excesso de demanda. O porto, que é muito relevante, como comentamos, não consegue atender toda a demanda. Então é fundamental que haja uma modernização, uma ampliação, e o terminal Tecon 10 é certamente uma infraestrutura essencial. E por isso que é importante que haja alternativas para os usuários. Então este leilão tem que ser marcado pela concorrência. É preciso garantir que não no leilão, mas que ao longo da vida, da existência dessa infraestrutura, haja concorrência. Em entrevista exclusiva à TH+Band, o presidente da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos, Paulo Alexandre Barbosa, comentou os trabalhos da Frente Parlamentar neste segundo semestre. Nossa Frente Parlamentar, entre as 309 frentes parlamentares do Congresso Nacional, é a quinta mais eficiente, reconhecida pelo ranking dos políticos. Então nós vamos seguir nessa linha da eficiência, entregando resultados para esse setor que ajuda a alavancar a economia brasileira. Nesse momento a economia precisa dessa alavancagem, nós precisamos discutir propostas legais que alavanquem a economia, especialmente por conta do tarifaço, de tudo aquilo que está sendo discutido. A gente fortalecer a economia, o setor portuário, o setor de infraestrutura é um setor preponderante por fortalecimento da economia nacional. O evento contou com a participação de diversas autoridades locais da região da Baixada Santista e também com autoridades que trabalham aqui em Brasília. É o caso do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também de Paulo Alexandre Barbosa, o presidente da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos, deputado federal Mário Povia, presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, além do presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça Filho, também participou desse evento. De Brasília, Rafael Tebas. E agora a gente faz uma pequena pausa aqui no Band Litoral, mas antes eu tenho um recado importante para você. Para saber tudo o que acontece na nossa região, acesse TH+, portal th+.com.br/Baixada Santista. Aliás, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na sua tela para acessar diretamente todo o conteúdo. TH+ Portal, acesse e saiba mais. E olha, na volta do intervalo, eu vou mostrar para vocês uma reportagem que eu mesma fui lá fazer, que é a respeito das ruínas do Abaré Bebê. Já ouviu falar? Não? Então continue aqui com a gente, daqui a pouco eu tô de volta. Até já! Agora é TH+ Band. Falando agora de Peruíbe, as ruínas do Abaré Bebê, uma das primeiras igrejas do Brasil, reabriu ao público. Eu fui lá conferir, você acompanha agora. Observar as chamadas ruínas do Abaré Bebê nos permite uma viagem sem sair do lugar. É uma volta ao passado, imaginar como seria estar aqui no século XVI, quando foi construída a Igreja São João Batista, considerada uma das primeiras do Brasil. As estruturas das paredes não resistiram ao tempo e chamam a atenção dos visitantes. Quem explica é a guia de turismo que trabalha no local, na Rua do Mosteiro, em Peruíbe. Eles ficam encantados pelo modo como a igreja foi construída, como que ela foi, o que eles usavam. Eu digo que o cimento que eles usavam era muito simples. Era a conchinha triturada com areia e água. Formava uma massa
e eles faziam a construção todinha. A história das ruínas foi do padre Leonardo Nunes, quando veio de Portugal para o Brasil. Ele veio com a intenção de catequizar os índios. No começo, todos os índios, para serem catequizados, eles tinham que ser batizados. Ruínas do que mesmo? Abaré-Bebê, quase um trava-língua que, traduzido do tupi para o português, significa padre voador, em alusão ao Leonardo Nunes, que a guia citou, por ter passado a impressão de que estava em vários lugares ao mesmo tempo aqui na região. Recomendo bastante, já faz muito tempo que eu queria conhecer o local, porque o local estava sempre fechado, né? E abria só em temporadas, acho que em julho e dezembro, e coincidia nos momentos que eu não estava aqui. E aí eu tive a oportunidade de vir conhecer as ruínas, né? Tem toda uma história por trás disso. Curti bastante o local, acho que é muito importante essa preservação da história, né? E manter isso até para as próximas gerações. Do que restou da igreja São João Batista, construída em 1532, ainda dá para identificar o local onde eram batizados os povos indígenas. A pia batismal ficava exatamente aqui. A pia batismal, depois de alguns anos, ela ficou ainda muito tempo em Peruíbe e hoje ela está no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Tem um local específico para ela que conta a história dos jesuítas no Brasil, então ela está lá dentro do contexto histórico dos jesuítas no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Não muito longe dali, na sede da Secretaria de Turismo, o titular da pasta mostrou obras que nos ajudam a fazer uma comparação, um antes e depois da igreja, do local onde atualmente chamamos de Ruínas do Abaré-Bebê. E falou da importância de reabrir o local para visitação. Agora, nós pretendemos mantê-la aberta durante as férias de escolares, agora no meio do ano, os feriados também que tiver até o final do ano, e o nosso planejamento é para acontecer a abertura a partir do dia 15 de novembro até o Carnaval, sempre de sexta a domingo. Aí é só chegar, os guias vão estar lá fazendo atendimento, fazendo monitoramento, guiamento e orientando sobre o local. A visitação ela custa R$5, tá? Aposentados acima de 70 anos é isento. E os idosos também acima de 70 anos são isentos. Crianças pagam meia entrada. E estudante também. Professores também. É maravilhoso. É uma coisa que arrepia e emociona. Poder compartilhar e poder... Você está contando a história, você está vivendo. Parece que você voltou a 1532 e está vivendo como foi, como era. E espero que isso continue sendo preservado e que todos venham conhecer um pouquinho só da nossa história, que ela é muito bonita. Deveria ser aberto quase todos os dias. Amei conhecer esse lugar. Mais uma pausa aqui no Band Litoral. Quero te lembrar que na volta a gente vai exibir o segundo episódio da série especial Tal Pai, Tal Filho, em alusão ao Dia dos Pais, celebrado neste mês de agosto. Não sai daí, daqui a pouquinho eu tô de volta. Até já! Agora é TH+ Band. De volta aqui com o Band Litoral na tela da TH+ Band e hoje a gente exibe o segundo episódio da série especial Tal Pai, Tal Filho, olha só. Nessa edição especial do Band Litoral, vou conversar com pai e filho que atuam na política. Ao meu lado, Márcio França, ministro do Empreendedorismo, conversando também aqui com o filho dele, Caio França, deputado estadual. Primeiramente, ministro, como é que foi essa sua trajetória? O que o senhor destaca para chegar até esse cargo? E depois eu quero saber a influência para os passos do seu filho. Eu acho que o destaque ficou aqui por São Vicente mesmo, porque a eleição de prefeito, depois a reeleição com 93%, foi um recorde no Brasil que em grandes cidades até hoje não foi batido. E daí deu uma projeção nacional e, enfim, depois eu tive um mandato de deputado, outro mandato de deputado, aí secretário de Estado, vice-governador, governador e depois ministro, né? Então, eu diria que o destaque ficou para essa passagem aqui. Agora,
a gente não força as coisas com relação a filho, mas aqui em minha casa, a convivência com vereadores, deputados, enfim, acaba sempre influenciando um pouco, porque o Caio estava sempre junto e acabava acompanhando as eleições e aprendeu, sei lá. E agora vamos saber do deputado estadual mais novo do estado de São Paulo, né, a ser eleito para esse cargo. Como é que foi a influência do seu pai? Desde pequeno já curiosidade sobre o tema? Como ele falou, acho que as coisas vão surgindo quase que naturalmente. De fato, eu sempre me considerei um pouco tímido para a política, mas talvez a convivência nesse ambiente com muita gente e sempre ouvindo, né, as coisas que talvez para algumas pessoas eram difíceis de serem explicadas, eu tenho que quase que naturalmente pela convivência desde muito cedo com ele na política. Então, claro que é uma grande inspiração para mim. E acho que a primeira jornada minha, quando eu disputei a minha primeira eleição para vereador, sem dúvida, as pessoas que acreditaram em mim foram muito baseadas na confiança que tem nele. E acho que daí para frente eu também consegui construir a minha própria trajetória, mas sempre muito grato às pessoas pela confiança inicial aí, que sem dúvida é por conta da trajetória que ele construiu aqui na cidade. Agora, fazendo um comparativo de gerações, né? O que o senhor acha que mudou, de repente, de quando o senhor começou na carreira como político e do que está trilhando o seu filho e, de repente, pode vir aí uma terceira geração, não sabemos, né, da família, seguindo essa área também? Olha, eu acho que mudou bastante. Primeiro porque as coisas eram feitas muito pessoalmente, as reuniões pessoalmente, o deslocamento, tudo muito junto. Hoje o mundo digital é avassalador, né? Às vezes falo com o presidente Lula e com o Alckmin, porque eles têm 10 anos e 20 anos a mais que eu tenho, né? Então, se para mim é difícil, você calcula para eles, né? O Lula não tem nem celular, o Alckmin mal usa celular. Então é tudo muito difícil essa mudança, mas a gente tem que se adaptando e certamente para frente vai ficar muito mais digital ainda. A gente está tomando cuidado para que as coisas possam ser feitas com credibilidade, porque no digital você não sabe nem direito se é verdade ou se não é, se existe ou se não existe. Então é um cuidado que tem que ser tomado. Mas o contato pessoal ainda existe, mas é muito menor do que antigamente. Agora, Caio, o que você espera então do futuro, né, da profissão de político? A tecnologia está aí para ajudar, o celular, né, é mais do que certo que todo mundo usa, mais do que isso, tem a mensagem instantânea, enfim, os aplicativos, videoconferências, tudo ao vivo, na palma da mão. O que você espera do futuro, o que vem pela frente? Acho que a política ela é muito apaixonante porque ela não tem uma fórmula mágica de vitória, né? Nem sempre também todo mundo que é muito bom de rede social acaba ganhando eleição. Acho que sempre vem para agregar, para somar. Acho que é importante ainda você conseguir manter algumas coisas que a política, vamos dizer assim, mais tradicional tinha. E eu penso que o ideal é sempre você conseguir conciliar as duas coisas. Agora, óbvio que a gente está sempre amparado nesses movimentos. A tecnologia, você não pode também fechar os olhos para isso. Hoje, praticamente todo mundo tem uma rede social, você se comunica e assim, é como você falar para uma reunião com 50 pessoas e uma postagem sua, você conseguir falar com 100 mil pessoas. Não tem como você também deixar isso de lado. Então eu diria que se a gente conseguir conciliar isso é o melhor caminho possível para a gente não também ficar uma coisa muito exageradamente distante das pessoas, né? Ficar muito virtual demais e acho que as pessoas ainda gostam, especialmente em eleições municipais, daquele contato pessoal. De bastidores aqui, acha que a terceira geração pode seguir esse caminho também? Eu confesso que eu torço para que não, né? É uma expectativa minha, mas é claro assim, assim como meu pai também comigo, a gente não força nada, nem também impede nada. Se for da vontade de cada um dos nossos, assim será. Mas se for para minha torcida, eu espero que possam seguir outros caminhos, talvez menos tumultuados, menos intensos, mas como disse, assim, que as pessoas possam fazer aquilo que elas bem quiserem e que tiverem vocação para fazer. Só esclarecendo, você tem uma filha e tem um sobrinho, é isso? Eu tenho uma filha, a Laura, e tenho o Enzo também, que é meu afilhado, né? Nossa paixão aí já é um pouco mais velho, tem 15 anos, então já está um pouco mais antenado nos movimentos. Agora, para finalizar, quase finalizando esse especial de Dia dos Pais, o sentimento diante do fato de que os dois estão trilhando aí, estão caminhando mesmo na política, porque é mais do que trabalhar nessa área, é trabalhar para a população, para o povo brasileiro, para o povo aqui, para a população de São Vicente, do estado de São Paulo, do país inteiro. O seu sentimento diante do fato de que os dois puderam trilhar esse caminho? Bem, é super legal, claro. Você sabe que um homem,
ele só tem um outro homem que ele quer ver melhor do que ele próprio, que é o filho, né? Se o filho for melhor em alguma coisa que você mesmo, você fica satisfeito com isso. Eu acho que o Caio encontrou um caminho, um jeito de fazer política mais doce, mais suave, mais generoso do que eu fui. E eu acho isso muito bacana, todo mundo sempre elogia. Eu deixei de ser o pai do Caio, para que, aliás, de ser o Caio deixou de ser meu filho, agora eu que sou pai dele. Eu ando pelo Brasil, as pessoas falam, você que é o pai do Caio e tal. E quando eu escolhi Caio, eu imaginei que talvez um dia fosse ser político, porque eu queria nomes curtinhos, que quando você escrevesse ficava maior na parede, sabe? Então a gente sempre pensou em nomes com 4 letras. Então você vê que o destino acabou levando o outro também. E o Enzo também são 4 letras, né? Então de repente vai ver que é isso mesmo. E agora um recado especial de Dia dos Pais para o seu pai. Muita gratidão por tudo que ele me proporcionou na vida, né? Não pela política, mas especialmente pela convivência pessoal, de ser o alicerce de casa, de ser a minha inspiração como pessoa, como cidadão, como pai também, que me ensinou muitas coisas, e eu pretendo assim ser para a Laura e também para o Enzo aí, de forma paralela, um pouco do que ele foi. Eu já ficarei muito feliz, então sou muito grato, e que a gente consiga conciliar, né, essa vida política que é tão aberta e as pessoas acabam acompanhando tanto com a nossa vida pessoal também, que não pode deixar, porque senão as coisas ficam muito robotizadas, né? Eu sempre costumo tentar conciliar as coisas, e eu só agradeço e aproveito para desejar um feliz Dia dos Pais para todos, que vocês possam curtir ao lado daqueles que a gente tanto ama. Muito obrigada pela sua entrevista, pela entrevista do senhor também. Parabéns pelo Dia dos Pais, e a todos que nos assistem, um feliz Dia dos Pais. Tá aí o segundo episódio da série especial Tal Pai, Tal Filho, com o ministro do empreendedorismo, o filho dele, deputado estadual. Lembrando que no episódio anterior foi com oftalmologistas aqui da nossa região. E tem ainda o próximo episódio, o terceiro, na próxima edição do Band Litoral, tá imperdível. Eu quero desejar a todos os papais que estão assistindo a esta edição do Band Litoral um feliz Dia dos Pais. Lembrando também, para quem não tem pai, tem um padrasto, tem um avô, vale também homenagear essas pessoas que também são muito queridas. Se o seu papai está no céu, é uma estrelinha que está guardada no seu coração, a exemplo do meu pai, fica também esta homenagem a todos os papais, a todas as figuras paternas. Também tem as mamães que representam a figura paterna. A todas essas pessoas muito queridas, um feliz Dia dos Pais. E assim eu encerro mais esta edição do Band Litoral. Não perca a próxima. Até lá. Tchau, gente!